Agora, vou mostrar aqui o comentário do Gabriel Monteiro na notícia da morte. Isso foi no Facebook. Aí no Facebook tava aqui, ó, esse é o assessor que morreu no acidente. Aí tava aqui a notícia do G1, né? Ex-assessor que denunciou o vereador Gabriel Monteiro morre em acidente em Teresópolis, na região serrana. Aí tá aqui o comentário do Gabriel Monteiro. Quem quiser pausa aí para ler, pode pausar se você quiser ler, mas eu vou ler aqui para você, tá? Ó. Quem me conhece sabe que não desejo mal a ninguém. Quem me conhece. Então, eu não conheço o Gabriel Monteiro, você conhece? Então, não sei disso. Meu ex-assessor que tinha sido pego oferecendo 600 mil reais a outro assessor para forjar provas contra mim. Diz ele, Gabriel Monteiro, sem apresentar prova nenhuma. Aí ele, e nunca apresentou, ele faz essas acusações aos ex-assessores e nunca apresentou prova nenhuma. Tá, aí ele, que foi flagrado junto com o 02 da máfia do reboque. Morreu num acidente. É triste demais. Jamais torceria por esse fim. Tá aqui, você pode ver que ele faz... O cara morre, aí ele vai lá e faz um monte de acusação contra o assessor. Aí ele diz, após tentarem me forjarem estupros, pedofilias, assédios e 1000 outros crimes, vão falar que eu o matei. De coração, que ele esteja com Deus. Imagina a dor dos seus pais, pessoas maravilhosas. Eu falo... Tá passando um recibo gigantesco ou não tá? Comenta aí você, não vou falar nada. Tá bom. Pois bem, o assessor, ele tinha ido depor na quarta-feira. Ele não deu entrevista, mas ele foi depor. E aí depois, pelo que vazou do depoimento dele, ele falou que o Gabriel Monteiro sabia que estava fazendo sexo com menor de idade, sabia que era crime, sabia que não podia fazer aquilo, gravou o vídeo propositalmente, ele queria gravar o vídeo, não fez isso uma vez, nem duas, mas várias vezes, ou seja, tem aí o crime de pedofilia claríssimo, ou a polícia investiga e diz se tem crime ou não. Tá, aí ele também falou que que o Gabriel Monteiro cometia assédio sexual com assessoras, ou seja, assédio sexual, ele tentava alguma coisa, tudo mais, e que isso era recorrente. Também falou que cometia assédio moral com vários assessores, e foi esse o assessor que chegou, ex-assessor, né, que chegou a dizer que o Gabriel Monteiro não ligava nem um pouco para político, o que ele queria era usar o cargo e a fama para produzir vídeos para o YouTube, porque era no YouTube que ele ganhava muito dinheiro, e que a política era só o trampolim para ele ficar milionário fazendo vídeos em YouTube. Ele e outros assessores mostraram, e aí isso vazou, teve matéria no Fantástico e tudo mais, que o Gabriel Monteiro produzia vídeo tipo assim, ele ia num lugar, aí tinha uma criança lá que estava vendendo balinha na rua, ele ia lá, gravava o vídeo, ia lá com a câmera, ele e os assessores, né, assessores pagos com dinheiro público, que são pagos para fazer trabalho legislativo da Câmara dos Vereadores, não para ficar fazendo trabalho de vídeo para promoção do vereador, que não tem nada a ver com o cargo dele. Mas ele ia lá nas crianças e falava, olha, eu vou aqui melhorar a sua vida, vem cá. E levava no mercado, comprava uma coisa para a criança, aí ia lá na casa da criança, aí ia lá, falava, gente, vamos doar aqui para o menino trabalhador e tudo mais, vamos doar para ele. Aí abriu um Pix, abriu uma vaquinha lá, e o pessoal lá, os fãs dele, doavam, ele arrecadava um dinheirão com isso. Ele dava uma mixaria assim para as crianças, aí depois começaram as denúncias de que os vídeos eram forjados. Muita coisa que as crianças falavam nos vídeos, ele mandava as crianças falarem. Que quando alguém vai fazer um vídeo assim, é o seguinte, a pessoa vai, geralmente leva uma ou duas câmeras, ou uma câmera e várias memórias, e fica gravando o tempo inteiro. O tempo inteiro fica gravando. E aí depois corta, pega um editor de vídeo bom, e corta só as partes que importam para ir para o vídeo original que vai para o YouTube lá, um vídeo de 15 minutos, de meia hora. O resto é jogado no lixo. Os assessores vazaram pra Globo as partes que não tinham ido ao ar. Dele chegando e falando, ó, fala que você é bem pobre, ó, fala isso, ó, fala que você quer ganhar isso aqui, ó. Aí ele ia lá e dava instrução para as crianças do que elas tinham que falar, como tinham que falar, mentia sobre se a criança tinha pai, se não tinha mãe, se não tinha, mentia sobre tudo isso e... No meio disso, assediava as crianças. Tem vídeo dele beijando o pescoço de uma menina. Não vou mostrar aqui porque o YouTube tira o vídeo do ar. Eu coloquei no meu Twitter há algum tempo atrás. Ele beijando o pescoço de uma menina, ele fica pegando a menina aqui. A menina claramente fica assim pra ele e ele assim na menina, de 10 anos de idade. Agora imagina as de 12, 13, 15. Inclusive lembrou o Arthur Duval, que foi caçado, tá inelegível por 8 anos, quando ele falou das ucranianas. Ah, elas são fáceis porque são pobres. Você vê, o Arthur Duval é amigo pelo menos era, amigo do Gabriel Monteiro. Você vê que é a mesma coisa, ele pega crianças pobres, meninas pobres, jovens, e aí isso tudo acontecia, ele gravava depois sexo com elas, tudo mais. Ok, aí o assessor que denuncia, na quarta-feira ele denuncia, no domingo ele morre num acidente de carro. Na hora eu lembrei da Zuzu Angel, que também morreu num acidente de carro, que depois ficou na cara que foi forjado pela ditadura militar. Ela foi assassinada, não foi acidente. Lembrei do Juscelino Kubitschek,
também morreu num acidente automobilístico que também foi causado pela ditadura militar. Quer dizer, você vê que esse pessoal aí do bolsonarismo, né, que o Bolsonaro é pró-ditadura, os bolsonaristas são pró-ditadura, eles já têm um know-how, ou seja, know-how é uma palavra que não é usada há muito tempo, eu vi sendo usada ultimamente. Know-how é exatamente saber como fazer, ou seja, eu tenho conhecimento de como fazer acidentes contra quem eles não querem que faça alguma coisa ou que fale alguma coisa. Aí, agora, o assessor do Gabriel Monteiro, ele estava na região de Serrana, ali de Petrópolis, estava de noite e o carro dele capotou. A pessoa que estava no carro com ele, jamais. A pessoa que estava no carro com ele, uma mulher não identificada até o momento, estava no carro com ele. Ela prestou depoimento e tudo mais, não foi identificada pela mídia, a polícia sabe quem é, né? Prestou depoimento e tudo mais, aí eu vou te falar, você acha que ela diria, olha, não, ele foi fechado, foi ameaçado, alguma coisa aconteceu, você acha? Não, ela não é burra. Então ela jamais falaria isso se aconteceu. Ela falou que não, ele perdeu o controle e capotou o carro, e que estava escuro. Então, e que ela não lembra muito, não viu, tudo mais, ela está no hospital. Pois bem, isso, então ela diz que não, mas aí eu vou falar, nesses outros acidentes que eu citei, tantos outros, de pessoas, sempre também as testemunhas falavam, não foi nada demais, e depois era provado que foi. Então, obviamente, quando morre um assessor, ainda mais dessa maneira que morreu, e aí ele vai lá no comentário e faz mais críticas ao assessor e continua com as acusações infundadas, um cara que morreu, não pode nem se defender, os outros ex-assessores do Gabriel Monteiro, que são ex-assessores porque ele demitiu, e ele demitiu por quê? Porque ele cometia muitos crimes de assédio contra eles e eles começaram a se rebelar, esses outros ficam com medo. Eles falam, opa, peraí, será que eu vou agora denunciar? Vou te dar um exemplo que você também vai se lembrar do bolsonarismo. Se você acompanha aqui o canal há muito tempo, você vai se lembrar. Tem um rapaz que morreu, chama Adriano da Nóbrega. Ele era o chefe da milícia que matou a Marielle Franco, uma milícia chamada Escritório do Crime, mas ele também era chefe de uma outra milícia. Só que antes disso, falando lá em 2003, 2004, ele era policial no Rio de Janeiro. E ele tinha um companheiro, eram os dois policiais sempre juntos. Ele e o companheiro dele, eles foram acusados de matar 4 pessoas numa operação nas drogas. Eles foram acusados de matar 4 pessoas numa operação. Eles foram presos. Eu vou falar, para um policial ser preso antes do julgamento, ou seja, prisão preventiva, é porque tinha muita prova de que ele matou. Muita testemunha, muito assim. Ele foi preso e o companheiro dele não foi. O nome do companheiro dele é Fabrício Queiroz. Lembrar do Fabrício Queiroz das rachadinhas. Pois bem, acontece que as testemunhas todas que falavam, o Adriano que atirou, não sei o quê, essas testemunhas todas começaram a retirar o depoimento, uma depois da outra. Por quê? Porque desaparecia gente, um desaparecia aqui, outro ali, as testemunhas ficaram com medo e iam retirando o depoimento. Aconteceu o quê? Que esse rapaz chamado Adriano, ele ficou preso, enquanto ele estava preso, ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes, enquanto estava na prisão, tudo mais. O Flávio Bolsonaro e o Queiroz conseguiram emprego com dinheiro público, emprego ilegal, né, de funcionárias fantasmas, para então esposa dele, para a mãe dele e tudo mais, ou seja, estavam sustentando a família dele com dinheiro público enquanto ele estava preso. Tá, as testemunhas tiraram o depoimento e aí ele foi absolvido por falta de provas. Por quê? Porque não tinha mais testemunha. Todas as testemunhas, não era uma ou duas, não, eram várias. Tiraram o depoimento, retiraram o depoimento, ficaram com medo de morrer as testemunhas e ele foi solto. Aí voltamos agora ao caso Gabriel Monteiro. Uma testemunha já morreu. Aí ele vai lá e fala, eu jamais faria isso, quem me conhece sabe. Mas era criminoso mesmo, tudo que fim que ele teve, hein? Tripudiando da morte. Aí eu falo, você acha que as outras testemunhas no momento estão como? Pra você ter ideia, o rapaz que morreu, na segunda-feira, ele ia protocolar um ofício na Câmara de Vereadores para pedir escolta. Por quê? Porque ele falou no depoimento dele que ele anda com colete... Ele chegou com colete à prova de balas. Ele falou, ele anda com colete à prova de balas, ele tem que andar sempre em carro blindado, ele não consegue mais nem visitar a filha dele. Ele tem uma filha que não mora com ele, né? E ele não consegue nem visitar mais a filha dele, não consegue visitar os parentes dele, a família, não consegue sair de casa, porque ele tá sendo ameaçado de morte por todos os lados. Tava, né? Agora já morreu. Também deixo as minhas outras redes sociais. Falou.